Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima, para mais uma aula de revisão de física para vocês, tá bom? O que nós estávamos aí conversando na aula passada? Bom, nós estávamos falando de eletrostática. Eletrostática, que faz parte da divisão dentro de eletricidade. Lembram? Eletrostática, eletrodinâmica. Bom, começamos a falar de eletrostática. Nós vimos que os corpos, quando eles estão aí com iguais portadores de carga positivo e negativo, nós podemos falar que eles estão eletricamente neutros, correto? Bom, a partir disso, o que nós falamos? Se eu fizer interações entre esses corpos, eu posso eletrizar. E como é que nós podemos fazer esses processos de eletrização? Pessoal, são basicamente 3 tipos de processos, certo? Vamos ver quais são? Olha lá. Então, aqui na nossa revisão de conteúdo, nós vimos o seguinte: os processos de eletrização são métodos onde o corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente. Lembram que eu falei para vocês como é o conceito de nós falarmos que um corpo está carregado positivamente ou negativamente? Lembra que eu falei para vocês da estrutura do átomo? Lá no núcleo estão quem? Os prótons e os nêutrons. Os prótons são os portadores de carga positiva, então eles estão lá no núcleo, ok? Bem afastado do núcleo, nas camadas desse núcleo, o que eu tenho? Os portadores de carga negativa, que são os elétrons, correto? E são esses elétrons que estão lá na última camada que têm mais facilidade de escoar, correto? Então, quando eu tenho a interação entre objetos, eu posso pegar esses elétrons. Eles podem escoar de um corpo para o outro. Assim, o nosso corpo vai ficar o quê? Eletricamente carregado. Então, o corpo ele pode ganhar elétrons de outra substância ou ele pode perder elétrons para essa outra substância. Bom, de que forma eu faço isso? Vamos ver lá, olha só. Primeiro processo, pessoal, eletrização por atrito. Lembram? O que a eletrização por atrito nos fala? Quando esfregamos 2 corpos, alguns desses elétrons migram de um corpo para o outro, ok? Para nós sabermos esta ordem, nós temos uma série chamada de série triboelétrica que vocês podem observar aqui, correto? Nessa sériezinha triboelétrica, nós mostramos o quê? Que quando você atrita materiais da parte superior da tabela, eles vão perder elétrons, então eles vão ficar positivamente carregados. E eles vão perder justamente para esses materiais, olha só, que estão mais abaixo da tabela. Então, por exemplo, se eu pego esse bastão aqui, que está eletricamente neutro, ou seja, ele possui os portadores de carga positivo e negativo na mesma quantidade. Se eu esfrego com esse pedaço de papel que também está eletricamente neutro, o que vai acontecer? Pela nossa tabela, eu tenho aqui, ó, o vidro está bem aqui em cima e o papel está aqui embaixo, correto? Então vamos lá, olha só. Esfregou, que bonitinho a nossa imagem. E como eu falei para vocês, o vidro, como ele está na parte superior, ele vai perder elétrons para o papel. Então o papel vai ficar negativamente carregado e o vidro positivamente carregado, ok? Bom, qual é o outro processo de eletrização, galerinha? Eletrização por contato. Se na eletrização por atrito eu tenho 2 corpos neutros, na eletrização por contato eu vou ter um eletricamente neutro, mas o outro vai estar eletricamente carregado, ou positivo ou negativamente, ok? Então, esse tipo de eletrização ocorre quando um corpo condutor está carregado e entra em contato com outro corpo. Parte da carga irá ser transferida para o outro corpo. Vamos observar? Olha só, tocou, o que aconteceu? Se esse cara aqui, ó, ele está negativamente carregado, ao tocar ele vai transmitir para este outro corpo alguns elétronzinhos aqui e eles vão ficar com a mesma quantidade de carga que, ok?
E o outro processo, pessoal, qual é o último? Eletrização por indução. Ou seja, eu vou induzir um corpo a ficar carregado eletricamente com o sinal que eu queira, ok? Então, nesse tipo de eletrização por indução, pode ocorrer sem contato entre os corpos. Observe aqui, ó, este bastão de vidro, ele está positivamente carregado. Eu tenho duas esferas eletricamente neutras. Quando eu chego perto, o que vai acontecer? Pelo princípio aqui da atração, os negativos eles vão ficar aqui nessa extremidade. Nesse aqui também vai ficar o negativo. E o positivo, por sua vez, vai ser repelido, ok? Então, quando, olha só, na imagem, vai ficar desta forma, tá bom, pessoal? Então, olha só, vou separar ali o que aconteceu. Eu induzi o corpo menor a ficar de mesmo sinal que o bastão, que é o indutor. Entendido isso? Olha lá, afastei o bastão e ele ficou desta forma aí, ó, como vocês podem observar, um carregado positivo e o outro negativamente, sem haver o contato com o segundo, tá bom? Galerinha, fiquem comigo que na próxima aula tem resolução de exercícios, tá bom? Tchau, tchau! Olá, jovens! E aí, tudo bem com vocês? O que eu falei na nossa aula de revisão de conteúdo? Que agora nós vamos resolver exercícios, correto? Então vamos lá, pessoal, para o nosso primeiro exercício, onde nós temos aqui a atividade de sala, nós vamos tirar nossas dúvidas e resolver atividades. Então, saindo do forno, a nossa primeira questão, questão 1. Se liga no enunciado. Dois corpos passam por um processo de eletrização, ok? Ele não falou aqui inicialmente qual é o processo. Onde um perde 100 elétrons, então eu vou riscar aqui para a gente poder acompanhar. Um perde 100 elétrons e o outro recebe essa mesma quantidade de elétrons, ok? Sabendo que no final desse processo um corpo está carregado com carga negativa e o outro com carga positiva, qual dos processos de eletrização esses corpos passaram? Pessoal, então olha só, vamos lembrar ali, ele fala que eu tenho dois corpos, certo? Um vai perder 100 elétrons e o outro vai ganhar 100 elétrons. Então, eu posso falar, por exemplo, que o primeiro corpo estava carregado negativamente, certo? Eu vou pegar esses 100 elétrons e vou passar para o outro corpo. Então, o que vai acontecer? Um corpo ele vai ficar com a falta e o outro com o excesso. E olha ali no enunciado novamente o que ele fala. No enunciado, o que ele diz lá, galerinha? Que um corpo vai estar com uma carga e o outro corpo vai estar com outra carga. Então, nesse processo aqui, eu tenho dois corpos que estão com sinais diferentes. Pessoal, quem é que vai ficar com sinal diferente e vai receber o excesso de elétrons? Qual é o processo? Ó, lembrando, no contato, cada um fica com a mesma quantidade de carga. Na indução, eu não toco no corpo para poder carregar, certo? Eletrização por rotação, a gente não trabalhou e a gente não trabalhou eletrização por aquecimento. Qual foi a que sobrou aqui? Exatamente, letra D. É na eletrização por atrito que eu vou fornecer esses elétrons de um corpo para o outro, ok? É atritando, tá bom, pessoal? Entendido? Vamos para outra questão? Questão número 2, ok? Por qual processo é possível eletrizar um corpo inicialmente neutro sem que ocorra contato entre ele e o outro corpo carregado? Galerinha, olha só, vem aqui comigo, vamos lá lembrar. Quantos são os processos de eletrização? São 3 processos, correto? Atrito, contato e indução. Um desses processos, eu posso eletrizar um corpo sem que haja o contato. Vamos lá, o atrito, o próprio nome fala. O que você tem que fazer? Atritar os objetos, as substâncias.
Então, um vai fornecer elétrons e o outro vai perder elétrons, ok? Um vai ficar carregado positivo e o outro negativamente. Mas para que isso ocorra, eu tenho que ter o contato, atrito, correto? Qual é o segundo processo? Eletrização por contato. Olha o que o nome fala, contato. Eu vou pegar um corpo que já está carregado, eu vou pegar um corpo que está neutro, o carregado vai tocar ali no neutro, a gente vai ter uma divisão de cargas. Se esses corpos têm aí mesma dimensão, eles vão dividir essa carga, ok? Qual é o outro processo que está faltando? Indução eletrostática. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dois corpos que estão em contato e eu venho com um corpo que está carregado, esse que está carregado é o indutor. Eu vou aproximar, eu não vou tocar, eu vou aproximar dos dois. O que vai acontecer? Se esse está carregado negativo, eu vou ter o quê? A atração dos prótons aqui para a extremidade, certo? E eu vou ter a repulsão dos elétrons para outra extremidade. Quando eu separo esses dois corpos aqui e tiro o meu indutor de perto, esse cara aqui ele vai ficar o quê? Com excesso dos elétrons que foram repelidos pelo primeiro corpo. Ou seja, com o meu indutor, sem tocar aqui no corpo, eu consegui carregar. Então vamos lá para a nossa questão. Qual é a resposta? Eu acho que vocês já sabem, né? Vamos lá, letra C, né, pessoal? Eletrização por indução eletrostática. É onde eu consigo eletrizar um corpo inicialmente neutro, sem que ocorra contato entre ele e outro corpo carregado, ok? C de correto, tá bom? Olha só, pessoal, vamos para mais uma questão. É a questão 3. Considere a figura a seguir. Vocês podem observar que eu tenho 3 esferas, A, B e C, ok? Vocês podem ver aí que elas são praticamente do mesmo tamanho, então elas têm as mesmas dimensões, tá bom? Vamos continuar. Sabendo que as cargas dos corpos são A igual a 12Q, eu tenho B igual a 0 e C igual a 2Q. Então vamos lá. O A ele está carregado com carga de 12Q, o B ele é 0, né, pessoal? Isso significa que ele está neutro, tá bom? E o C é igual a 2Q, ok? Vamos à nossa pergunta. Se colocarmos em contato os corpos A, B e depois separarmos e em seguida colocarmos as esferas A e C, qual o valor das cargas ao final do processo? Pessoal, vamos entender aqui, olha só. Primeiro, eu vou colocar em contato A e B, ok? Depois eu vou separar. E depois que eu separar, eu vou pegar A novamente e colocar em contato com C. Então, eu vou fazer 2 processos de eletrização por contato, ok? Qual o valor das cargas ao final do processo? Então, vamos lá. Eu tenho 2 processos, A com B e A com C. Vamos ver como é que fica? Ó, tá aqui as nossas esferas. Como eu falei para vocês, ó, nós separamos 2 processos, ok? Tá aqui, ó, processo 1. Processo 2, tá? Lembrando, pessoal, A tem 12, B tem 0 e C tem 2. Vamos primeiro fazer A com B. Só identificando aqui, galerinha, vem aqui comigo. Que tipo de processo de eletrização é esse? Eletrização por contato. O que vai acontecer? Eu vou somar as cargas e eu vou dividir pelo número de corpos que eu estou colocando em contato. A e B são quantos? 2. Então, simplesmente, eu vou somar as cargas dos 2 corpos e vou dividir por quanto? Por 2. Ao final, cada um vai ficar carregado com a quantidade de carga somada e dividida. Vamos ver como é que fica? Olha só. Então, ali eu vou colocar, ó, A com B. O que eu vou fazer, então, nesse caso? Eu vou somar as cargas de A, de B e vou dividir por 2. A tem 12, B está neutro, tem 0. São 2 esferas, vamos dividir por 2. Separei, o que vai acontecer? Eu vou pegar 12 mais 0, 12.
dividido por 2 dá quanto? 6. Então, pessoal, A com B dividido por 2 vai dar quanto? 6. O que eu vou dizer? Que A, nesse caso, depois da separação, fica com 6Q. E B, depois da separação, também fica com 6Q. Tá bom? O que eu tenho que fazer agora? A com C. Pessoal, eu vou pegar A igual a 12? Não, eu vou pegar A igual a 6. Porque o A ele já fez um processo. Eu vou pegar esse valor, ok? E vou trazer para o novo processo. Então, nesse caso, A vai ser igual a 6Q. E eu vou pegar aqui com o valor de C. E o que eu vou fazer? Exatamente, de novo, eu vou somar e vou dividir por 2. Então, lembrando ali que o A vale 6, mais 2 do C, dividido por 2 esferas. Vou tirar do contato, o que vai acontecer aqui? Então, eu vou ter 6 mais 2, 8, por 2, eu vou ter 4. O A vai ficar com 4Q e o C também vai ficar com 4Q. Então, vamos lá, nossas respostas. Pessoal, olha só, pode ficar um pouco confuso, certo? Se eu tivesse feito mais interações, poderia confundir um pouco. Como é que eu elaboro a resposta? Eu vou pegar a carga do último contato de cada esfera. Entendido isso? Vamos lá comigo. A carga do último contato de cada esfera. Ah, fez 2 contatos. Qual é a resposta? É a do último contato. Entendido? Então vamos ver como é que fica, olha só. Então lá eu vou ter, ó, portanto, o A vai valer 4Q, porque o último contato de A foi A com C. Então, nós podemos aqui observar, ó, o A fica com 4Q. O B, ele só fez um contato, então ele fica com 6Q. E, por último, nós temos o C, que fez um contato somente, então ele fica com 4Q. E está aí as nossas respostas. Então, ao final dos processos de eletrização por contato, desses 2 processos, eu tenho A4, B6 e C4Q, ok? Entendido, galerinha? Vamos continuar. Olha só, questãozinha aí do Enem, pessoal. Se liga no Enem, ok? Vamos ver que questão nós temos aí. Olha só, essa figurinha nós já vimos em aula, né? Vamos ver como ela está colocada dentro desse enunciado. Questão 4. 2 esferas metálicas apoiadas em suportes isolantes são colocadas próximas, como no desenho a seguir, porém sem se tocarem, ok? Um bastão carregado negativamente é aproximado da primeira esfera. Qual das seguintes alternativas a seguir apresenta melhor a separação das cargas nas esferas? Pessoal, vamos observar a figura. Ok? O bastão, ele está negativamente carregado, tá bom? As nossas esferas, o que vai acontecer com elas? Elas estão eletricamente neutras, como vocês podem ver pela figura, que não mostra nenhum desenho de carga. Então, eu posso falar que elas têm igual quantidade, ó, de negativo, vou colocar aqui no desenho, e também igual quantidade de positivo. Vou colocar aqui no desenho também, ó. Então, se eu coloquei 4 vermelhinhos, eu vou colocar 4 azulzinhos aqui, ó. O que aconteceu? Aproximei um bastão, eu não toquei. Pessoal, pela nossa lei da atração, dos sinais das cargas, o que eu tenho aqui, ó? Positivo, certo? Com o positivo, nós temos o quê? Repulsão, correto? E quando eu coloco negativo? Positivo com negativo, eu tenho o quê? Atração, né, pessoal? Eles vão se atrair. Então, o que vai acontecer na nossa figura aqui? Os positivos, eles vão ficar na extremidade. Eles vão ficar na extremidade por causa aqui do negativo do bastão. E os positivos vão ser repelidos. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu pegar. Os positivos vão ficar aqui, ó, na extremidade. Olha só que bonitinho, que eles vão ser atraídos. Deixa eu colocar aqui. E os negativos
eles vão ser repelidos. Olha só que bonitinho. E aqui, negativo com negativo, repulsão. Galerinha, vejam bem esse desenho. Vamos olhar agora na nossa alternativa ali. Ó, tá ali, lembrando do desenho, deixa eu voltar. Pela configuração ali, qual desenho A, B, C ou D parece com o que eu fiz aqui, ó? Nesse caso é a letra A, vocês podem ver. A parte, vamos lá comigo, pessoal, a parte negativa do bastão vai ficar afastado na esfera ali, ok? E a parte positiva vai ser atraído. E ali é um processo de eletrização por indução, tá bom? Pessoal, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês, tá bom? Tchau, tchau!